Boa tarde, meu nome é Marco, eu sou do Instituto Stroni, eu sou termografista nível 2, sou especialista em ultrassom também e também em ultravioleta. Tudo isso voltado para mecânica elétrica, né, basicamente, né, e conservação de energia, no caso do ultrassom. Hoje nós vamos falar de um assunto relacionado ao uso da termovisão para civil, né? Para a indústria civil. Então a gente vai falar sobre algumas descontinuidades estruturais, vazamentos, isolamento térmico, eficiência térmica, descontinuidades estruturais, tá ok? Falando primeiro, vamos começar, obviamente, pelo começo, vamos falar o que é termografia. Termografia é a ciência que analisa os padrões térmicos através da emissão de infravermelho. Então, cada material emite um sinal infravermelho e a variação desse sinal faz com alguns dados que as câmeras hoje em dia já têm, ou a gente pode informar. Com alguns dados a gente consegue fazer a detecção de temperatura. Obviamente que esses dados têm que estar, dependendo do tipo de análise que vai ser feita, esses dados têm que ser mais precisos possíveis ou menos precisos possíveis. Então, o que lá no passado se descobriu que cada material emite uma determinada quantidade de infravermelho, né, que já está numa faixa espectral, com um determinado comprimento de onda. E conforme se varia a temperatura desse comprimento desse material, o comprimento de onda também varia e a quantidade de emissão também varia. Então, através dos tempos, foram feitos vários algoritmos, né? Você tem o sensor, que é sensível ao infravermelho, e foram feitos alguns algoritmos e através desses algoritmos a gente consegue chegar a uma imagem térmica, né? É óbvio que a gente precisa falar um pouco sobre os dados que a gente tem que informar também ao termovisor, como a emissividade. Para isso existem várias tabelas que você pode consultar, e cada material tem a sua emissividade. Você informando isso, você vai ter alguma coisa muito próxima da temperatura, né? Claro que tem temperatura ambiente, vento, tem várias outras coisas que podem ajudar também a melhorar a sua análise técnica numa imagem termográfica. Então, com essa imagem térmica, você tendo uma imagem térmica, a gente pode imaginar a quantidade de aplicações que a gente vai ter, né? Então, obviamente, as coisas começaram principalmente militar, né? Isso começou militarmente. Depois a gente teve as aplicações médicas, e hoje acho que no mundo inteiro tem as aplicações mecânicas também, mas o que mais é utilizado no mundo são as aplicações elétricas, né? E eu acho que agora vem crescendo muito a demanda para aplicação civil também, né? Em estruturas civis. O que acontece é que no Brasil, como a gente não tem tanto problema com frio, essas aplicações até então não eram tão importantes, porque a eficiência térmica aqui não é tão necessária como nos países frios, né? Mas nos países frios, os laudos, em alguns países, os laudos das residências necessitam uma imagem térmica para provar que aquela residência
ela tem uma eficiência, ela não tem perda de calor, né? Então se usa muito termovisor nos países frios. Esse é somente um. Hoje em dia já podemos dizer que em estruturas, descontinuidades em estruturas, seja ela fissura, seja ela interna ou seja ela externa, é claro que essa interna ela é muito relativa, mas pode ser que consiga detectar, e pequenas fissuras a gente consegue detectar com um termovisor muito fácil. Outra coisa que a gente consegue detectar é a umidade em estruturas, né? Então a gente consegue pegar infiltração, né, nas estruturas. Tudo isso acontece porque você tem uma descontinuidade térmica, quer dizer, você tem um padrão térmico, tá? Que ele deveria ser, como que eu posso, ele deveria ser constante ali naquela peça. Tudo isso é uma questão, termicamente falando, no material, ele tem que estar teoricamente uniforme. É claro que se você tiver um cano de água quente passando por algum ponto, isso não vai ser uniforme. Mas a gente conhecendo o que tem ali e conhecendo o que a gente está inspecionando, é muito importante que ele esteja que ele tenha uma distribuição de calor muito uniforme, né? Quando a gente tem uma descontinuidade, essa linearidade, essa uniformidade é perdida. E assim a gente consegue detectar vazamentos ou problemas estruturais que você tenha umidade interna. Bom, voltando, vamos falar, por exemplo, sobre alguns problemas que podem acontecer. A infiltração, né? A infiltração, você em placas, por exemplo, você faz a detecção exata da onde coloca, onde está essa infiltração. Quer dizer, você percebe pela variação de temperatura da umidade ou da água, ou seja lá o que for presente, com a estrutura você consegue detectar essas diferenças. Veja, essas diferenças podem estar em torno de 1 ou 2 graus. Por isso é muito importante que se tenha uma boa técnica e um bom conhecimento do seu termovisor, seja ele qual for, da marca que for, tá? Porque você vai precisar mexer em contraste e nível, tá? Quando você precisa pegar pequenas temperaturas, esse contraste tem que ser um contraste pequeno, ou seja, o ΔT do contraste dentro da escala de um termovisor. Como que podemos exemplificar isso? O termovisor ele tem uma escala que pode ir de 0 a 200 graus. Dentro dessa escala a gente pode ter um contraste, ou seja, eu posso dividir a minha paleta de cor, né, dentro de um ΔT que está dentro desse 0 a 200. Então eu posso ter um contraste de 0 a 200, porém eu posso ter um contraste de 0 a 10, de 0 a 5, de 15 a 30, né? Então nós temos duas regulagens que é muito importante para fazer essas detecções de ΔT muito baixo, por exemplo, 1 grau, né? Você vai usar um contraste pequeno, né? E você tem que saber pelo menos a temperatura média do que você vai medir, porque você vai regular o nível. Você sabendo essa temperatura, você vai regular o nível, e o nível seria a média do contraste, tá ok? Então eu posso colocar esse nível, por exemplo, eu tenho um contraste de 10 graus, tá ok? O nível vai estar lá no 5, certo? Eu posso colocar esse nível em 15 graus, então eu vou ter o nível em 15 graus e vou ter um contraste de 10 graus que está variando de 10 a 20 graus.
Podemos dar um outro exemplo. Eu vou colocar o meu nível em 20. Eu tenho 10 graus que vai variar de 15 a 25, certo? O nível seria o meio da escala do contraste. Contraste, algumas empresas usam contraste, outras usam subescala, segunda escala, tem várias nomenclaturas aplicadas aí em várias marcas de termovisão. Mas basicamente é o contraste. E quanto menor o contraste, você consegue detectar menores diferenças de temperatura. Mas se você tem uma grande diferença de temperatura, o que acontece se você usar o teu contraste muito baixo é que tua imagem vira um carnaval, né? Então você tem que aumentar esse contraste para poder fazer uma análise melhor. Okay? Outra coisa muito importante de a gente falar é o foco. Acho que o foco é uma das variáveis da termovisão que não pode ser mexidas no software, né, na análise. Então é muito, muito importante que se tenha um foco decente, muito bem feito. Se você não tiver um foco bem feito, isso vale para todas as aplicações. Mas quando se tem temperaturas muito pequenas, e essa responsabilidade, esse delta T muito pequeno, essa responsabilidade aumenta demais, tá? Porque se você não tiver um foco, você não vai conseguir delineamento do que é problema e do que não é problema, né? Seja ele um aquecimento elétrico, tanto quanto um vazamento, né? Se for um vazamento de pequena variação, então pior ainda, você tem que ter um excelente foco para poder delinear ele, né? É muito importante também que a gente saiba o que a gente o objetivo da nossa inspeção, né? Então é muito comum você pegar às vezes outros tipos de defeitos, alguma outra coisa e se desviar disso, né? E o importante é que a gente vá atrás exatamente e tenha tanto foco térmico quanto foco óptico muito bem feito e uma análise muito bem feita. Então, como eu disse, é muito importante que a gente saiba mexer no contraste da câmera, tá? Algumas câmeras fazem isso automaticamente, mas nem sempre a aplicação é exato para aquela aplicação. Pode ser que você precisa fazer isso manualmente. Algumas câmeras te dão essa possibilidade, tá? De fazer essa medição, de poder mexer no contraste manualmente. Outra coisa que a gente precisa se atentar é a distância, tá? Ao tamanho do alvo. Eu não vou entrar aqui em teoria de FOV e FOV, porque nem é esse o objetivo. Mas, obviamente, para distâncias maiores, alvos menores, você precisa de câmeras melhores, com definições melhores. Outra coisa que a gente precisa é fazer o teste de emissividade, saber a emissividade. Isso é melhor, às vezes você consegue detectar sem saber a emissividade, mas você nunca vai ter uma temperatura exata ou muito próxima da exata. O teu erro vai ser muito maior se você não informar a emissividade. Então, é importante que a gente saiba o que a gente quer. Veja, quando a gente pega uma diferença térmica muito grande e importa só o delta T, não vai importar tanto a emissividade. Tá? Se o que for importante é a temperatura, né, aí sim você vai ter a importância da emissividade.
Vamos salientar isso. Vamos dizer que eu tenho uma certa tubulação passando por detrás de uma parede e essa tubulação por si só já faz aparecer uma diferença térmica na face da parede. Tá? Vamos dizer que ela não tenha nada, ela por si só faz aparecer essa diferença térmica. Ok? Então eu vou pegar, por exemplo, uma diferença de 1 grau. Tá certo? Mas é 1 grau, sendo que a minha temperatura ambiente está 36 e ali onde está a tubulação vai estar passando 35. Então é importante que eu saiba a temperatura. Se eu tenho água quente passando por trás dessa tubulação, por dentro dessa tubulação, e você que esteja a 40 graus e a minha temperatura ambiente seja 39 graus, o ΔT vai ser muito mais importante, porque a hora que eu localizar o 39, eu vou saber que tem água quente ali. Okay? Então é muito importante que em determinadas aplicações a gente saiba perfeitamente a temperatura, e para isso você vai precisar informar a emissividade, por exemplo. Existem técnicas para se descobrir, existem tabelas de emissividade, tá? E que normalmente já são automatizadas nas câmeras. Você entra dentro dessa tabela dentro da câmera e escolhe o material. E você pode descobrir, tem algumas técnicas também que você consegue descobrir a emissividade desse material. Ok? A comparação, né, o que a gente chama de termovisão qualitativa, também é muito importante. Quer dizer, eu tenho placas que eu posso comparar umas com as outras. Quer dizer, se eu tiver uma diferença térmica entre uma e outra, talvez seja um defeito, né? É muito importante a gente lembrar que defeito é uma coisa relativa. É obrigação de qualquer termografista saber o que está medindo, principalmente quando for fazer análise. Saber o que está medindo, saber fazer análise, né? Como eu falei, você pode ter uma diferença térmica e não necessariamente um defeito. Dei o exemplo do cano de água quente passando. Quer dizer, você vai ter uma diferença térmica da parte esquerda de uma parede em relação à parte direita, onde está essa tubulação. Você vai ter essa diferença térmica, você vai localizar essa diferença térmica e não vai ser um defeito, porque tem uma tubulação lá que é natural que esteja aquecendo aquela estrutura. Tá? Então, é sempre bom, isso vale para todas as aplicações, é muito importante que a gente saiba o que a gente está atrás. Em relação a pequenas fissuras, a gente pode detectar também normalmente, mas bem normalmente, essas fissuras, principalmente as pequenas, ela não tem uma diferença térmica tão grande. Então, mais uma vez falando, vamos ter que mexer no contraste. Fora isso, dependendo do formato dessa fissura, ela pode aparecer como se fosse uma temperatura mais alta e não mais baixa necessariamente. Por quê? Porque o formato dessa fissura vai trabalhar como se fosse uma antena parabólica. Ela vai concentrar o espectro infravermelho. E aí ele vai aparecer mais infravermelho e você vai ter como se fosse um aquecimento. Então, é muito importante que a gente saiba disso. Isso é uma das ilusões de óticas que a termovisão pode mostrar para a gente. Se vocês quiserem fazer um teste, se vocês tiverem termovisor, alguém tiver termovisor aí, pega o termovisor e focaliza a orelha de alguma pessoa. Você vai ver que lá dentro ele vai estar mais quente. Por quê? Porque na verdade a temperatura é a mesma, mas na verdade o que está acontecendo é que está tendo uma concentração
de infravermelho naquele ponto. Bom, basicamente é isso, né? Esse é um webinar mais para a gente começar esse assunto, né? Eu quero fazer mais alguns webinars sobre esse assunto, mas basicamente é isso, saber que a termovisão é capaz de pegar infiltrações, isolamento térmico e descontinuidades estruturais, tá? Que a gente tem essa capacidade através da termografia, tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.